Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, a nossa catequese, dando início sobre o sacramento da Crisma, vamos falar sobre a intrepidez da fé. O sacramento da confirmação é intimamente ligado ao sacramento do batismo. Os dois se completam. A própria denominação de um está a indicar a afinidade existente entre ambos, porque o segundo confirma os efeitos que nas almas produz o primeiro. Esse laço estreito que une os dois sacramentos se verificava nos 10 primeiros séculos da Igreja. Quando um bispo conferia o batismo ou estava presente à cerimônia, o neobatizado recebia a confirmação imediatamente. Embora hoje se permita que cada um seja administrado separadamente, e o direito eclesiástico, pelo cânon 788, haja fixado a idade de 7 anos para a crisma. O ritual da confirmação recorda a administração simultânea dos dois sacramentos. No começo da cerimônia, o bispo, ministro ordinário desse sacramento, recita uma oração alusiva ao batismo há pouco distribuído e implora que os que o receberam, e vão crismar-se os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, ciência, conselho, piedade, temor de Deus e fortaleza. Jamais a confirmação foi uma cerimônia vã, ociosa cerimônia, ou rito acidental do batismo, mas um sacramento autêntico, autônomo, operando nas almas sua eficácia sacramental de modo específico. A infusão do Espírito Santo confirma e fortifica o fiel para confessar intrepidamente a verdade cristã em face do mundo. Os apóstolos tinham recebido o batismo de Cristo. Faltava-lhes, porém, aquela inundação do Espírito Santo que consiste no dom da confirmação, que os habilitaria a exercerem com intrepidez o episcopado e a se sacrificarem pela nova doutrina que iam pregar. As promessas de Jesus Cristo, tantas vezes renovadas, cumpriram-se maravilhosamente no dia do primeiro Pentecostes. Naquele dia memorável, todos os que se achavam no cenáculo ficaram repletos do Espírito Santo. Não somente os apóstolos, mas todos os que lá estavam participaram das graças, cada um, porém, na medida da capacidade de sua vocação. Os efeitos e frutos dessa infusão verificaram-se na súbita transformação dos apóstolos. Revestidos da força do alto, dão testemunho de Jesus Cristo diante dos judeus, dos gentios e em todos os quadrantes da terra então conhecidos. Firmes e intrépidos, abandonam a reclusão, publicam as grandes obras do Senhor e se regozijam de sofrer pelo nome de Jesus Cristo.
O segundo Pentecostes, o Crisma, portanto, opera-se continuamente de uma maneira comum, mas de modo invisível, cada vez que pela unção sensível do corpo, a alma se santifica pela infusão do Espírito vivificador. É que o Espírito Santo, quando penetra numa alma bem disposta, a transfigura, enriquecendo-a da abundância dos seus dons e das suas graças. Seu poder não tem limites. Se um dia Deus suspendesse o braço que sustenta o mundo e este se aniquilasse, um sopro do Divino Espírito bastaria para fazê-lo renascer das cinzas. O cristão encontra no sacramento da confirmação a força e vigor necessários para conservar a vida divina que lhe transmitiu o batismo. Quando surgir o perigo de abandonar o dever religioso, quando for necessário confessar a fé de Jesus Cristo sem temor e sem tremor, sofrer pela virtude e pela verdade, o que é confirmado poderá permanecer, se o quiser, firme e inabalável contra esses obstáculos. A confirmação é o sacramento da fortaleza, o sacramento da força, além das graças habitual e sacramental comuns a todos os sacramentos. No Crisma, o Espírito Santo derrama mais largamente nas almas seus tesouros espirituais. Esses tesouros se chamam dons do Espírito Santo, que o bispo enumera no início da cerimônia do Crisma. A sabedoria, que nos dá o sabor das coisas do céu. A inteligência, que nos ajuda a penetrar as verdades religiosas. A ciência, que entre as coisas criadas nos ensina a discernir os verdadeiros bens. O conselho, que nos acode sob o ponto de vista religioso, em todas as circunstâncias da vida. A piedade, que nos incita a agir pelo amor de Deus. O temor de Deus, que nos infunde o receio de incorrer nas sanções divinas e, enfim, a fortaleza propriamente dita, da qual nos valemos nos combates de cada dia. Verdadeiramente, o batismo alista o soldado, mas a confirmação arma o cavaleiro de Cristo, dando-lhe a justiça por couraça, a fé por escudo, a esperança por capacete e o amor por espada. Recebei a armadura de Deus, diz o apóstolo São Paulo aos Efésios, para que possais, no dia do perigo e na hora da tentação, resistir e não desfalecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.